Pessoal, e aí, nossa aula de História, Cidadania, na página 4, leia o texto Direitos Humanos e Cidadania, e na página 5, leia um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O segundo passo, né, lê o texto Direitos ao longo da História, das páginas 6 e 7, o texto da página 8 e 9, da seção Cidadania Todo Dia, e o terceiro passo, fazer as atividades da seção Compreendendo a História, na página 9. Então vamos lá? Olha que legal aqui a nossa abertura de capítulo, né? Falando, né, dessa diversidade aqui dos direitos e deveres de cada um. Uma cidade bem democrática, né, que tem acesso a todos os direitos de ir e vir, a segurança, olha, ciclovia, a plataforma aqui para acesso ao cadeirante, ao deficiente visual ou cego, baixa visão. Tem uma identificação de sinal para solicitar, né, o efeito sonoro para poder atravessar, né, faixa de pedestre, muito interessante. E aqui uma outra imagem mostrando o quebra-cabeça do mapa mundi, digamos assim, que é o mapa mundi realmente, né, e as peças: dignidade, saúde, esporte, respeito, família, educação, cultura, e a participação de todos nessa montagem. Isso mostra o que é a cidadania, tá? Tá, mas o que é cidadania? O que vem a ser isso, né? Antes de a gente entrar nessa discussão aqui da página 3, tá? Ser cidadão é ter direitos e também cumprir com os deveres que estão previstos nas leis de cada país. Então vejam, olha só, toda criança tem direito a... O que eles estão fazendo aqui? Toda criança tem direito a... O que está acontecendo aqui? Toda criança tem direito ao e ao. Toda criança tem direito a e a. Então, olha só, o que a gente observa aqui? Toda criança tem direito à educação. Toda criança tem direito à saúde. Toda criança tem direito ao esporte e ao lazer. Toda criança tem direito à alimentação e à proteção. Tá? Aí vocês completem aí essas frases aqui, ó: educação, saúde, esporte, lazer, alimentação e proteção. Você considera esses direitos importantes? Por quê? Você saberia dizer se no passado as crianças também tinham esses direitos? Então, os direitos humanos e cidadania, assim como as crianças, os adultos, os idosos também têm direitos. Além disso, todas as pessoas têm deveres, né? Ser cidadão é ter direitos e também cumprir com os deveres que estão previstos nas leis de cada país. Alguns direitos devem ser garantidos a todas as pessoas do mundo, independentemente das crenças religiosas, etnia, que é, né, o país de origem, o pensamento político, a nacionalidade, né? Etnia seria relativa ao povo de origem, né? E a nossa nacionalidade ao país. Independente, etc. Tem deveres, tem direitos que são assegurados a toda a humanidade. São chamados direitos humanos e estão escritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento produzido pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, em 1948. Esses direitos foram elaborados com o objetivo de evitar guerras, injustiças, desigualdades sociais e situações de preconceito, por exemplo. Na época, né, em 1948, o mundo estava enfrentando já tinha enfrentado, na verdade, duas guerras mundiais. Pessoal, guerra mundial foi conflitos sérios mesmo, que envolveram muitos países do nosso planeta, tá? A primeira guerra aconteceu em 1914, terminou em 1918. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e acabou em 1945. Aí o Brasil participou desses dois conflitos, tá? Mas ele participou como? Enviando soldados, tá? Para ir batalhar na guerra. Ele não entrou assim, o Brasil entrou na Guerra Mundial. Não, ele ajudou um lado aí
de quem estava brigando aí, fazendo guerra. O Brasil apoiou um lado, né, os Estados Unidos, e mandou soldados para lá, tá bom? Então, olha só, em 1945 a ONU foi fundada com a participação de 45 países. O objetivo era evitar guerras e auxiliar os países a promover paz, igualdade, colocando os direitos humanos em prática. Então aqui a gente vê essa reunião aqui. A ONU queria, né, preparar, acabar com as guerras e manter esse estado de paz, tá? Então ela elaborou esses documentos para ajudar nisso. Então a gente vai compreender um pouquinho agora aqui a história, tá? Olha esses artigos aqui. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Fraternidade é união, irmandade, afeto, né, de irmão para irmão. Fraterno significa irmão. Se eu vou ter um espírito de fraternidade, significa que eu vou ter um espírito de união, de irmandade com toda a humanidade. Artigo 2º. Todo ser humano... Eu estou ouvindo barulho de sirene aqui, gente. Aí, por isso que eu olhei aqui meio de lado. Aqui perto de casa tem um matagal. Não sei se colocaram fogo. Aí não sei se isso é sirene de bombeiro, se é sirene de ambulância, mas vamos voltar aqui para a nossa história, aqui para o nosso estudo. Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos, ou seja, de ter os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 9º. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Então, isso daqui são alguns artigos, né, da Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? Deixa-me ver só o cronograma aqui. Nós já lemos... Lemos aí os direitos humanos e cidadania. Lemos o trecho. Agora nós vamos ler os direitos ao longo da história, tá? Vocês não precisarão responder essas questões aqui, não. É só mesmo a leitura. Agora, os direitos ao longo da história. Os direitos são conquistados, adquiridos ao longo da história da humanidade. Muitos deles estão previstos na Constituição de diversos países, assim como o Brasil tem a Constituição Federal. Cada país tem também sua Constituição, tá? Leia esta linha do tempo, que destaca alguns acontecimentos relativos à história dos direitos das pessoas. Linha do tempo, pessoal, vai começar lá do passado, lá da antiguidade até o dia de hoje. Não vai passar por todos os períodos. Vão ser pequenos pedaços, pequenos pontos, tá, de destaque. Então, vamos lá. Em 539 a.C., Ciro, um dos imperadores dos antigos persas, ao dominar a cidade da Babilônia, ordenou a elaboração de um decreto que foi escrito em um cilindro de argila. Neste decreto, está aqui, Ciro declarou o fim da escravidão de alguns povos e permitiu a liberdade religiosa. As declarações de Ciro foram uma das primeiras a garantir a liberdade para as pessoas por meio de direitos. Então tá, aí tá aqui falando Constituição, que é o conjunto de leis, né? Persa, um povo da antiguidade, que hoje é o atual Irã, e decreto é uma ordem ou lei, tá? Aí depois em Atenas, na Grécia Antiga, lembra dos Cavaleiros Zodíacos? Pois é, lá na Grécia Antiga. Em aproximadamente 500 anos antes de Cristo, algumas pessoas eram responsáveis
por elaborar as leis da cidade e estabelecer direitos para os indivíduos. Contudo, nessa época, somente os homens nascidos em Atenas, filhos de pais e mães atenienses, podiam tomar essas decisões. Escravizados e mulheres não podiam participar da vida política da cidade. Então tinha o que? Um preconceito, uma rejeição, uma exclusão aí. Quem poderia falar sobre política, direitos, deveres, quem poderiam estar falando, versando sobre isso? Só os homens atenienses. Só quem era de Atenas, pai e mãe também tinham que ser de Atenas, não adiantava ele. Meu pai e minha mãe são, sei lá de Roma, veio morar em Atenas. Nasci em Atenas, eu sou ateniense, mas meus pais não são de Atenas, são de Roma, então eu não poderia participar. Só quem tinha pai e mãe nascido em Atenas, e só quem nascesse em Atenas, e só quem fosse homem poderia participar. Já na Roma antiga, as pessoas menos abastadas, ou seja, as pessoas mais pobres, os plebeus, pessoas mais pobres, não podiam participar das decisões políticas da República. No ano 494 a.C., contudo, elas conquistaram esse direito e puderam eleger representantes na política. Aí vamos andar um pouquinho mais. Em 1689, um documento chamado Declaração dos Direitos foi elaborado na Inglaterra. Nele foram escritos os direitos da população, bem como de alguns deveres do rei. Esse documento serviu de base para a criação de diversas leis que existem na Inglaterra atualmente. E aqui em 1789 foi elaborada a Declaração de Direitos dos Homens e dos Cidadãos. E do cidadão. No documento, os franceses escreveram os direitos que acreditavam que todas as pessoas deveriam ter. Alguns deles são a liberdade religiosa e de pensamento, a igualdade de todos os indivíduos perante a lei e o direito à justiça. Toda pessoa deve ser considerada inocente até que se prove a culpa dela por meio de um julgamento. Pessoal, nessa época aí, vocês vão estudar mais para frente sobre os ideais franceses aí, iluministas, liberdade, fraternidade e igualdade, tá? Isso daí eu não vou entrar em detalhes não, que vocês vão ver isso muito mais à frente, tá? Em 1948, inspirada pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é francesa, a ONU elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento é considerado uma grande conquista para a humanidade. Ok? Então, pessoal, entendemos aí sobre essa questão. Olha como que foi crescendo. Antigamente, só alguns tinham direitos, e depois foi se estendendo a todos, tá? Mas isso demorou séculos e séculos e séculos. Vamos ver a próxima atividade. Ler o direito, já lemos, direito ao longo da história. O texto da página 8 e 9 da seção Cidadania de Todo Dia. Então vamos ler esse texto aqui. E depois fazer as atividades da página 9. Vamos lá. Cidadania de Todo Dia. Gente, esse aqui, essa pessoa que representa é Martin Luther King. Ele foi um pastor evangélico lá dos Estados Unidos, lutou bravamente pelo direito dos negros, pela igualdade dos negros, tá? E aqui nós temos também Malala, que atualmente Malala é uma menina, já é uma mulher pela idade, que lutou pelos direitos das mulheres lá no Paquistão. Para você ter uma ideia, no Paquistão as meninas não poderiam estudar, mas ela ia para a escola mesmo assim, sobre ameaça de morte. Inclusive ela teve até sair do país, porque ela estava sendo ameaçada. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente conhecer um pouquinho mais dessas histórias. A cidadania é manifestada quando as pessoas cumprem com seus deveres e conseguem usufruir de seus direitos. Quando um direito é desrespeitado, dizemos que ele foi violado. Usufruir é desfrutar, aproveitar, usar, ter os seus direitos, tá? No caso, direitos, tá? No decorrer do tempo, muitas pessoas lutaram para que os governos garantissem os direitos das populações e reivindicaram novos direitos quando necessário. Reivindicar é reclamar, é exigir, é lutar por novos direitos. Então aqui a gente tem o Martin Luther King,
Martin Luther King Jr. foi um afro-americano, tá? Um dos afro-americanos que durante a década de 1960 lutou pelo fim da discriminação racial nos Estados Unidos. Nessa época, negros não podiam ir a lugares frequentados por brancos. Por exemplo, se tinha um bar, um restaurante, uma escola que iam brancos, os negros não podiam ir. Os negros tinham que ir em lugar onde só tinha negro, tá? E eram excluídos mesmo. Então, nessa época, negros não podiam ir a lugares, né, frequentados por branco, não podiam votar ou se candidatar às eleições. Então, liderando aí protestos pacíficos com paz, né, eles não faziam badernas, eram protestos com cartazes, iam às ruas, mas não faziam bagunça, não quebravam nada. Eles iam protestar, mas em paz, né? Então, Martin Luther King, né, ele liderava esses protestos. Ele se tornou um dos principais símbolos da luta pela igualdade de direitos no mundo inteiro, tá? Se eu não me engano, ele foi assassinado, infelizmente, tá? Malala, a menina que queria ir para a escola. Malala Yousafzai, eu não sei falar, Yousafzai, ficou conhecida mundialmente por lutar pelos direitos das mulheres no Paquistão, país onde ela nasceu. Nesse país, muitas mulheres são proibidas de estudar e de frequentar escolas. Por esse motivo, ainda muito jovem, com 12 anos, Malala escreveu um blog no qual denunciava tal situação. Em 2014, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz e acabou também se tornando personagem de vários livros, como mostra a imagem aqui a seguir. Então, pessoal, nós lemos aqui Cidadania de Todo Dia e agora vamos fazer os exercícios compreendendo a história. As imagens seguintes são das cidades de Alepo, na Síria. Leia estas fotos e então responda as questões propostas. Então faça a leitura aqui, ó. Olha essa imagem e essa imagem. Grande Mesquita de Alepo, Síria, antes da guerra em 2007. 2007, olha como que era lindo. Grande Mesquita de Alepo, Síria, depois da guerra de 2016. Olha como ficou destruído, é até triste. Olha, gente. Durante a guerra, diversas construções como casas, hospitais, escolas foram destruídas. E inúmeras pessoas foram mortas ou feridas. Isso é muito triste, pessoal. É muito triste mesmo, os horrores da guerra, tá? Então, aí vocês vão responder. O que mudou de uma fotografia para outra? Letra B. De acordo com a leitura das imagens da legenda, é possível afirmar que os direitos das pessoas foram preservados? Olha aqui, gente. É muito triste mesmo. C. Que direitos humanos foram violados? Assinale as respostas corretas. Aqui, olha só, a gente vê aqui o que foi violado aqui. O direito à educação, pois escolas foram danificadas. O direito à saúde, pois hospitais deixaram de existir. O direito à vida e à segurança, pois as guerras são perigosas para as pessoas. E o último aqui. E o direito à moradia, pois casas foram destruídas. Então, olha só, olhando essa figura aqui, a gente imagina o país inteiro, gente. Caiu bomba, destruiu tudo, destruiu escola, hospital, casas, restaurantes, pessoas morreram, ficaram feridas. Então, quais direitos aqui foram violados? Quais direitos aqui foram quebrados, não foram respeitados, foram perdidos por causa da guerra? Aí vocês vão marcar aqui, tá? As respostas, tá bom? É muito triste isso daqui. Isso aqui entristece muito porque é muito sofrimento, tá? Então, gente, vamos aí respeitar uns aos outros, respeitar pai e mãe, respeitar o vizinho. Não vamos arranjar confusão à toa, não. Tá? Não vamos brigar, não. Vamos manter a paz. Eu não concordo com você, ok, eu vou falar, eu não vou brigar, tá? Ok? Olha, infelizmente aqui agora eu fiquei muito triste mediante essa imagem, porque eu vi muita situação de muita gente sofrendo por causa dessa guerra, pessoas saindo de seus países, de seu país com medo, perdeu tudo, gente. Criança perdeu pai e mãe, ficou sozinho no mundo.
É muito triste, tá? Então vamos sempre respeitar a cada um. Todo ser humano tem direito de ser respeitado, tá bom? Fica essa reflexão aí com vocês, tá bom? Bons estudos, qualquer coisa, estou aqui, tá bom?